Aleluias. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Estou feliz de novamente estar aqui para fazer aquilo que eu amo. Eu gosto sempre de lembrar que os anjos desejaram ministrar a palavra de Deus e Deus deu essa oportunidade para nós que somos vasos de barro, né? Então isso aqui é uma honra. Agradeço ao pastor Brito, né, pelo convite e a todos os irmãos. Para não ficar, vamos abrir logo a palavra no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo de número 14. Amém? Se você tem Bíblia aí, nós vamos fazer uma leitura. E eu queria que você acompanhasse esta leitura. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discuti com eles? E um da multidão respondeu e disse: Mestre, trouxe-te aqui o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, o despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência. Então caiu endemoniado por terra, revolvindo e escumando. E perguntou ao pai: quanto tempo há que se sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse: se tu podes, crê, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais volte. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão e erguendo-o, levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsar o demônio? Amém? Tome seu assento, em nome de Jesus. Essa madrugada ainda, pedi a Deus uma palavra. Estamos na campanha de Daniel, e eu meditava sobre Daniel ainda de madrugada, sobre a grande visão que Daniel teve, após ele jejuar e orar por 21 dias. Ele tem uma grande visão, quem está com ele não vê, mas é tomado de um grande temor. E ali se inicia a grande visão profética de Daniel. Mas eu meditando ainda de madrugada, eu entendi uma coisa. Daniel, ele era um homem conectado com o mundo espiritual. A intenção de Daniel era entender o reino dos céus. E para se entender o reino dos céus, irmão, a luta e a dificuldade e a adversidade é grande. Quando Daniel termina de orar nos 21 dias, que o anjo Gabriel vem trazer a mensagem, a revelação, a visão
o entendimento, a compreensão da profecia, ele fala assim que por 21 dias, o príncipe da Pérsia, um principado do ar, espiritual, o impediu, e teve que haver uma batalha espiritual, para que Daniel pudesse entender. Se nós tivéssemos esta mesma conexão nos dias atuais, porque eu lembro da menina, que vai escrava para a casa de Naamã, para servir a esposa de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era um homem justo, porém era leproso. E a menina, na intimidade do quarto de Naamã com a sua esposa, ela observa que Naamã tem uma enfermidade. E quando ela tem essa observação, ou faz essa observação, ela logo ministra na vida da esposa dele, dizendo: se o meu Senhor estivesse lá na minha igreja, em Samaria, ele seria curado dessa enfermidade, porque lá tem um homem de Deus. Olha que coisa. O texto que eu li aqui nessa noite faz menção desse mundo espiritual, porque se nós lemos o texto que antecede esse texto, ou pretexto desse texto, vai dizer que Jesus pega 3 dos seus principais discípulos, a saber, Pedro, Tiago e João, e ele vai subir num alto monte. Olha o que a Bíblia vai dizer. Eu já fui em monte, irmãos. Eu fui num monte uma vez com os irmãos. Vou contar isso aqui só para você entender. A gente teve que andar 2 horas para chegar no topo, pastor. E o problema é que você já vai pensando para voltar, né? E quando a gente chegou no final, naquele monte, eu lembro que a gente estava muito cansado. E eu tinha trabalhado um dia anterior, né, na manhã anterior, e já estava de madrugada, frio, o sono bateu. Os discípulos, Tiago, Pedro e João, Lucas, o evangelista, vai dizer que os olhos deles começaram a pesar, estavam com sono. Eles estavam cansados, mas de repente, o que vai acontecer naquele monte, o que é conhecido para nós hoje como Monte da Transfiguração, que Jesus vai implodir a glória interna dele, e vai expressar a glória externamente, de uma maneira que o rosto de Jesus chega a brilhar como o sol do meio-dia, as suas vestes ficam brancas, o ambiente ficou tomado de glória. E aquele monte tomado de glória, cheio de glória, Pedro toma a palavra e disse: que lugar bom! O sono se foi, a canseira se foi, e ele diz: bom é nós estarmos aqui. Moisés e Elias descem naquele lugar, ou seja, o céu tem que descer até a terra, porque Jesus começa a ser glorificado. Eles começam a viver um ambiente de glória, pastor Brito, de tal maneira que Pedro fala: vamos fazer uma tenda, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Não vamos embora daqui. Mas uma voz vem do céu e diz: esse é meu filho amado, a quem me agrado muito, a quem me comprazo. Escutai a ele. E Jesus logo chama Pedro, Tiago e João: vamos descer o monte. Porque a vida com Jesus, ela muitas das vezes vai acontecer o que acontece nesse texto na nossa vida. Ela é meio paradoxal. Tem momentos que nós estamos em um ambiente de glória como esse. Vamos ser cheios de glória, tomados pela glória. Mas muitas das vezes nós nos enchemos de glória aqui, para irmos para ambientes como aquele vale infernal. Porque enquanto 3 dos discípulos estão vivendo o monte da transfiguração e da glória, 9 estão uma noite inteira num vale infernal. É isso que eu quero dizer para você. O que Deus faz com você aqui, irmão, é só te preparar, porque muitos dos que estão aqui nessa noite
se enchem de glória aqui, mas muitas das vezes vão para uma casa infernal, para um trabalho infernal, para um casamento infernal. Mas Deus te enche de glória, irmão, para que você possa transformar o ambiente que você entrar. Deus vai te encher de glória, ou te enche de glória todas as vezes que você está nesse ambiente, para você ser um difusor de glória. Aonde você estiver, as pessoas vão ter que saber que a glória de Deus está com você. Jesus tem que descer do monte. Ele fala: vamos, porque 9 irmãos estão num ambiente infernal, difícil. E quando Jesus chega naquele ambiente, olha que coisa. Existe um ditado que não é uma verdade escrita, mas é uma verdade profética, que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Jesus, quando ele vai para a terra de Tiro e Sidom, Lucas vai dizer que ele quer ficar em oculto lá. Ele manda, ordena que ninguém saiba que ele está ali. Porque o que muitas pessoas não compreendem, quando vai ler as Escrituras, é que Jesus, quando ele esteve aqui, em carne, olha que coisa, o verbo encarnado. Talvez isso para muitos, mas o que é isso? Paulo vai dizer que os judeus, a religião mais antiga do mundo, o judaísmo sobreviveu ao cativeiro do egípcio, né? Quem assistiu a novela da Record viu que Ramsés mandou matar os homens com até 2 anos de idade, para que aquele povo não pudesse crescer e se procriar. Mas nem isso adiantou, eles cresceram. Passado o cativeiro egípcio, veio o cativeiro babilônico. Antes do cativeiro babilônico, os assírios, né, com Ben-Hadad, que era um rei totalmente infernal, tentou destruir o judaísmo ou os judeus, e não conseguiu. A Babilônia destrói o templo, leva o ouro do templo, mata todos os reis, os soldados, acaba com a vida religiosa do judaísmo, e ainda assim não conseguiu acabar com os judeus. Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. Eles não conseguiram acabar. A religião mais antiga do mundo, quando vai tratar de Jesus Cristo encarnado, fala que é blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Como é que pode um Deus se tornar homem? Eles não compreendem isso. Quando a gente vai falar dos gregos, que conhecem e dominam a ciência, o conhecimento e a filosofia, eles falam que é loucura. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios que para nós que cremos, é o poder de Deus para ser manifesto. Deus vai manifestar o poder dele nesse ambiente, nessa noite, irmãos. Jesus está aqui, e eu tenho certeza que eu estou falando para alguém que talvez está vivendo dias infernais dentro de casa, no casamento, mas hoje tem um decreto do céu que esse mal vai sair e nunca mais vai voltar. Escute, olhe para mim. Quando Jesus chega no ambiente, os escribas, que eram os teólogos da época, pastor Brito, os que dominavam o conhecimento teórico das Escrituras, ou seja, eles pregavam bem, mas não tinham autoridade, porque a autoridade é o que eu falo e o que eu vivo, não tem muita diferença. Quando eu tenho autoridade, o que eu estou falando aqui para você é porque eu vivo isso, irmãos. Antes de eu pregar para você, essa palavra teve que servir para mim. Porque quando Jesus chega no ambiente, a multidão, os escribas, os discípulos estão discutindo o quê? O porquê que eles não conseguiram expulsar um demônio.
Eles passaram uma noite inteira e não expulsaram o demônio. Por quê? Porque é mais fácil discutir sobre expulsar demônio do que expulsar o demônio. É mais fácil discutir sobre fazer a obra do que realmente vir fazer a obra. As pessoas querem ganhar no grito o que era para ser ganhado no joelho. Ele vai ver quando eu chegar lá em casa. Não, irmãos, ele não vai ver nada, porque hoje o demônio vai ter que sair da tua casa. Não é teu filho, não é teu marido, não é tua esposa. Quem vai sair é o mal, e nunca mais vai voltar. Jesus chegou no ambiente, olhe para mim. A primeira coisa que ele faz é acabar com a discussão, irmã. Não tem mais discussão. Opa, cheguei, acabou a discussão. O que está acontecendo aí? Eles estão discutindo. Não vamos discutir mais. Você quer mudar o ambiente? Acabe com as discussões. Enquanto você ficar discutindo, Deus não vai agir. Lembra de Abraão? Está ele e Ló. A Bíblia vai dizer que havia um contrito. Discussão é contrito, é atrito. Os pastores de Ló estavam discutindo com os pastores de Abraão. Sabe o que Abraão falou? Não vamos discutir mais não, Ló. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. A partir de hoje eu não discuto mais. Eu não entro mais em contenda. O meu negócio é ser direcionado por aquele que tem um projeto maior na minha vida. Porque o melhor não é o lugar que você está, mas é aonde Deus te colocar. Aí você vai viver o melhor de Deus. Aonde Deus está te colocando é onde Deus vai te dar o melhor. Pode ser deserto, pode estar começando, não tem cama, não tem geladeira, não tem nada, mas é aí que Deus vai te glorificar. Acabou com a discussão. Os discípulos um dia estavam discutindo. Você acredita que teve uma discussão entre os discípulos? E sabe qual que era a discussão, irmão? Quem deles era o maior? Eu fico imaginando, eu vou conjecturar aqui. Fico pensando, Pedro, eu sou o maior. O primeiro a dar uma palavra quando ele está lá sou eu. Ele me ouve. Todas as vezes que vai falar com Jesus, quem é que fala? Eu. Eu tenho a palavra com Jesus. Aí talvez Tiago, que era um pouco mais velho, irmão de João, fala assim: rapaz, eu sou o mais velho, eu tenho uma autoridade melhor, eu sou o maior entre vocês. Eu fico imaginando Marta, Maria e Lázaro, porque Jesus gostava de hospedar na casa deles. Imagina, quem hospeda eles é a gente, rapaz. O maior sou eu. Ele dorme na minha casa, na minha cama, eu cedo da minha cama para ele dormir. Eu sou o maior. João, o apóstolo do amor, ele era mais novinho. Talvez falar assim: ah, vocês não sabem de nada. Eu deito meu posto no peito dele todos os dias. Eu sou íntimo dele, eu sou maior. Aí sabe o que Judas Iscariotes falou? Vocês não estão sabendo é de nada, rapaz. Quem é que cuida do dinheiro do homem? Você acha que vai confiar em qualquer um dinheiro? Eu que cuido do dinheiro. Jesus chega no ambiente, e um texto diz que ele pega uma criança, leva para o meio, não discute com os discípulos, acaba com a discussão. Quem de vocês quiserem ser o maior no reino dos céus, seja como uma dessas crianças. Em outro texto, que ele vai expressar quem é maior no reino dos céus, ele tira a sua veste de mestre, e ele anda no meio dos discípulos com uma bacia de água, com uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles não entendem nada, e Jesus disse: o que eu faço hoje, vocês não entendem, porque o maior no céu é aquele que serve. Você quer ser maior no céu? Começa a servir. Você quer ser maior no céu? Acaba com a discussão. Você veio aqui para servir. Você veio aqui para ser um servo do Senhor. O ambiente tem que ser transformado. A primeira coisa que Jesus faz: acabou com a discussão. E ele pergunta: por que vocês estão discutindo? Aí um da multidão, um pai,
toma a palavra e diz: mestre, eu trouxe o meu filho, que é possesso por um espírito mudo, e todas as vezes que esse espírito pega ele, tenta o matar. Eu trouxe para os seus discípulos, a igreja, e eles não puderam expulsar o demônio. Sabe qual foi a oração sincera desse pai, pastor Brito? É que ele estava frustrado. Quantas pessoas saem da igreja frustradas? Eu fiz a campanha, ou só eu que já passei por isso? Já viu aqueles livros? 7 coisas para a mudança total da tua vida. Eu li inteiro, li e reli, li 4 vezes, e nada aconteceu. Você já passou uma vida de frustrado, irmão? A primeira coisa que o frustrado quer é achar um culpado, não é assim? Eu me frustrei. O pastor falou que era só eu dar o dízimo. Aí eu dei, nada mudou. Ele passou 48 anos sem dizimar, pastor. Aí ele deu um dízimo, ele já acha que tem que ficar rico a semana que vem. Não é assim? Aí sai frustrado. E não toma cuidado, porque Jesus, quando ele veio ministrar a palavra, ele falou assim: acautelai-vos, tome cuidado com os falsos profetas. Mas sabe o que ele falou para a gente tomar cuidado? Com o fermento dos fariseus. O que o fermento faz? Ele pega uma massa original e aumenta. A pessoa vem na igreja, ouve a palavra, mas ele ouve o fariseu também na internet. Você acredita nisso, pastor? Aí ele fica levedado, a fé dele já não é mais pura, ele já nem acredita mais que vai acontecer. Por isso que Jesus disse: toma cuidado com o fermento dos fariseus. Lembra da sunamita? Ela observou, o profeta não pediu nada para ela. Ela observa o profeta. E ela convida o profeta para comer na casa dela. Café da manhã, almoço, janta, tudo por conta. Chamou o marido e falou: olha, o homem é homem de Deus. Eu tenho observado meu marido, que ele é um santo homem de Deus. Vamos dar uma casa para ele, não foi assim? Não é casa não, foi um quarto. Fizeram um quarto para o profeta. O profeta constrangido, porque a Bíblia vai dizer: quem dá um copo com água para um dos meus pequeninos, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, Deus não revelou nada para o profeta. Porque tem gente que tem que ficar esperando: será que vai ser revelado hoje? Não, Deus não revelou nada. O profeta procurou a necessidade da mulher. O que será que ela está precisando? Pergunta para ela se ela precisa de uma audiência com o rei. Pergunta o que ela precisa, que eu vou fazer algo por ela. Aí ela não precisava de audiência com o rei, não precisava de segurança, não precisava. Ela falou: não, está tudo bem, não preciso de nada. Mas o servo do profeta disse assim: o profeta, eu estou percebendo que o marido é velho, ela é uma moça nova, e eu não vi nenhuma criança correndo aqui na casa. Profeta, é isso, manda chamar ela. Ela não pediu, mas tinha o desejo. Porque Deus conhece o que está no teu coração. Olha o que a Bíblia diz, irmã cantora. É Andressa, né? A Bíblia vai dizer assim: que agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Deus está sondando o teu coração nessa noite, filho. Deus tem contemplado o teu coração. E um desejo, uma promessa antiga, Nabe, Açou, Kenebe, Assai. Jesus manda dizer que se cumprirá na tua vida. Alamanto, Keneblasévias. Tu tiveste pouca força e não negaste o meu nome, e eu também não te negarei diante do meu Pai. Remandou calamandarás. Olha para mim aqui, irmãos. O profeta profetiza para ela:
no tempo que a mulher tem para conceber um filho, tu conceberá. Ela, não, homem de Deus, eu não estou fazendo nada para você por interesse. Não minta para mim não, homem de Deus. Só que o homem de Deus deixou a palavra. E palavra de homem de Deus não cai por terra. Passou o tempo, a mulher engravidou, teve o filho cresceu, foi trabalhar com o marido, teve a dor de cabeça e morreu. Sabe o que essa mulher se transformou? Numa frustrada, irmã Márcia. Ela se frustrou. Que ela pôs o menino na cama do profeta. E ela já foi determinada para lembrar o profeta o que ela tinha dito. Eu não te pedi nada. Só que olha como a maturidade da mulher que ela tem. Porque Geazi vai ao encontro dela. O profeta vê ela chegando. E diz, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem com ela. Está tudo bem com o filho. E está tudo bem com o marido. O problema de muita gente frustrada é que ele se frustra. Às vezes até na igreja. Porque a igreja não é perfeita, irmão. Perfeito é aquele que está com a igreja, Jesus de Nazaré. Eu posso até falhar com você, irmãos, mas Ele não vai falhar. A igreja pode até te ter prometido algo e não feito, mas aquele que está com você é maior. O que vai fazer? Eu vou para o Stories e eu vou postar. Eu fui na igreja e ninguém falou comigo. Quando perguntaram para ela, está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu filho? Está tudo bem com teu marido? Ela não postou no Stories. Ela falou, está tudo bem. Eu tenho que falar das minhas frustrações com aquele que pode resolvê-las. Eu vou ficar contando para quem vai só me julgar? Você sabia que tem gente que está esperando a tua derrota? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Quem te viu na prova e não te ajudou, mas pastor, como que é isso? Isso aí está errado, tá não. Olha Davi, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Eu estou na prova, mas eles ainda vão ver que Deus é na minha vida. A frustração, ele confessa, porque Jesus, ele gosta de sinceridade. Eu fiz, Jesus. Não adianta você enganar Jesus. E não deu certo. Os discípulos. Jesus mandou chamar o menino. Quando o menino chegou, o demônio começou a fazer o show de sempre. Espuma, arranja os dentes. E Jesus olha para o pai do menino. Porque o problema, irmão, se resolve na raiz. Porque eu pergunto para o texto aqui, de maneira mais fácil Jesus chegar e expulsar o demônio? Jesus nem ligou para o demônio. Ele chamou o pai. Há quanto tempo que isso se sucede? Desde a infância. Desde que ele era pequenino. Já ouviu falar do filho mal criado? Se o filho é mal criado, quem criou mal? Alguém criou errado para ele ser mal criado, né, irmão? Então Jesus não vai na causa. Ele não vai no efeito, ele vai na causa. Você resolve o problema na causa. Porque tem duas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Cadê a mãe do menino? Era para a mãe estar nesse contexto aqui, né, irmão? Talvez ele vivia numa família disfuncional. Talvez eu estou falando para alguém aqui, eu tenho certeza disso, que você vem de uma família disfuncional, uma família com problemas. Pastor, você não sabe o que eu passo na minha casa, você não sabe o que eu passei. Eu sou órfão de pais vivos, irmão. Desde criança eu era jogado de uma casa para outra.
Acabei parando nas drogas. Comecei cheirando cola de madeira, fumar maconha, fui para cocaína, para o crack. Mas Ele tinha um plano na minha vida. Eu fui morar na rua. Você sabe o que é morar na rua, irmão? Eu uma noite estava tocando lá com os meninos do Raça Negra, ganhando cachê para tocar. E uns dias depois eu estava na rua, irmão, com fome, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que vestir. E eu era um mau mendigo, porque eu tinha vergonha de pedir. Vou ficar pedindo, eu tinha vergonha, irmão. Eu tinha nojo de comer no lixo, porque eles iam lá mexer no lixo das pizzarias, resto de pizza, resto de lanche, não comia também não conseguia. E eu tinha medo de roubar. Eu ia morrer, irmãos. Você está entendendo que a situação daquele menino já estava se agravando, porque desde a infância ele passava traumas. E existem traumas que homens mal resolvidos carregam de crianças abusadas lá atrás. Talvez eu estou falando com alguém que o pai não sabe o que você passou na escola, não sabe aonde você andou, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele me veio aqui para dizer que hoje esse ciclo de desgraça e maldição vai cair por terra da tua vida, e você vai sair daqui vitorioso para a glória de Jesus. Uma vez, pastor, vou te contar isso aqui porque aconteceu comigo. Eu estou contando um testemunho que aconteceu comigo. Isso aqui, ó, aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu comecei a passar uma prova na minha vida. Mas a prova foi tão grande, irmãos, que eu tinha um conhecimento. Porque se eu tenho uma coisa que eu acredito é na palavra. Se está escrito, eu acredito, irmãos. Alguém vai, mas não vai acontecer. Está escrito. Se Jesus disse que vai, vai. E a prova começou a apertar, pastor. Começou a doer. Comecei a chorar. Aí eu fui para o monte. Subi o monte. Cheguei lá no topo do monte, sozinho, irmão. Acho que era uma terça ou quarta-feira. Eu passei a noite orando no monte. Jesus, eu preciso de um sinal na minha vida. Jesus, fala comigo. E eu orava, chorava, orava. Quem já foi no monte aqui, irmãos? Eita, a igreja aqui é... Você já viu o graveto acender no monte, pastor? Já? Quem já viu o graveto acender no monte? Aí, se vocês não viram, irmão, vai que vocês vão ver. Eu já vi uma árvore inteira pegar fogo assim, ó. Acende tudo no monte. A minha esposa foi para o monte, a primeira vez que ela viu, eu não estava, ela que me conta. Ela parecia uma criança, ela se enrolava no meio dos gravetos, estava pegando fogo. Que ela não acreditava naquilo. O fogo. Eu falei para Jesus, Jesus, um gravetinho pegar fogo aqui, eu já vou acreditar que o Senhor está comigo nessa prova. Irmão, não acendia nem se pegasse, nem se colocasse fogo humano. Aí como eu orei, já tinha umas 2 horas que eu estava orando, eu falei, tá bom, Jesus. Então, dá um sinal do céu. Se uma estrela mexer, eu já vou acreditar, né? Vai que uma estrela mexe aqui. Estou olhando, fiquei 1 hora olhando para o céu e nada, irmão. Eu sei que eu fiquei umas 4, 5 horas no monte. Eu desci frustrado do monte, irmãos. Frustrado. Eu fazia obra, dirigia uma igreja em São Paulo. E eu era integral na obra. Só que a igreja era muito pequenininha, não tinha quase condições para sustento da família. Então Deus me deu uma estratégia. Um dia eu vi um menino vendendo bala, aquelas balas de goma no metrô, no ônibus em São Paulo. Ele entrava e contava aquela história. Eu podia estar roubando, matando, eu podia estar fazendo, mas eu estou aqui vendendo uma bala, né? Aí eu olhei e falei, é uma estratégia. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu comprei chocolate, umas barras de chocolate. Aí eu lembro que eu encontrei um rapaz e falou, rapaz, os meninos vendem bala por R$1, não vende, você vai vender uma barra por R$5? Eu falei assim, Deus está comigo, irmão. Deus,
Eu entrei dentro do ônibus, primeiro ônibus que eu entrei, falei, boa noite, boa tarde, pessoal. Todo mundo parou, olhou. Falei, eu sou missionário, eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês aqui. Eu li um versículo e comecei a pregar dentro do ônibus. 5, 6 minutos depois eu falei, depois da pregação, eu estou vendendo um chocolate aqui, irmão. Eu entrei com mais ou menos umas 80 barras de chocolates. Foi no primeiro ônibus, que a gente dava até dinheiro e nem levava o chocolate. Nossa, que bênção, eu precisava dessa palavra. Falei, meu Deus, que bênção. Eu comecei a virar o pregador do ônibus lá em São Paulo, pastor. Todo ônibus que eu entrava, o pastor do ônibus aí, vai pregar. Só que nessa noite da minha frustração, eu fiquei tão triste com Jesus. Irmão, sendo sincero. Falei, não vou pregar mais não. Eu não vou desviar porque eu não quero ir para o inferno. Eu vou sentar no banco, vou entregar a igreja. Eu saí para trabalhar no outro dia, irmão, que dia pesado, pastor. Porque eu parava os ônibus, eu entrava, falava, boa tarde, pessoal, estou vendendo chocolate. Ninguém comprava, eu não preguei, falei, não vou pregar. Jesus não me fala comigo, essa prova não passa. Eu estava numa prova tão terrível, irmão, que eu falei para Jesus, esquece, eu não quero mais saber. Eu lembro que num dos últimos ônibus que eu entrei, uma pessoa olhou e falou assim, nossa, pastor, eu fico esperando para ver, torcendo para pegar o senhor, para ouvir uma palavra, o senhor não vai pregar? Eu falei, hoje não estou muito bom para pregar não. Estava frustrado. Falei, já sei. Tinha um pastor lá em São Paulo, que o homem revelava CPF, irmão. Sério, irmãos. Eu já vi Deus usar ele para revelar. Tem gente que fala mal, mas eu já vi, irmão, ele revelar coisa que... O homem orava 30 dias no monte, jejuando, orando. Ele chamava Daniel, nós conhecíamos ele como Daniel do Fogo. Falei, eu vou lá na casa do pastor Daniel. Eu chego lá, o homem revela tudo, vai revelar vai entregar uma revelação e alguma coisa vai mudar na minha vida. Irmão, quando eu cheguei na casa do pastor Daniel do Fogo, irmã, bati palma. O pastor Daniel do Fogo, quando me olhou, falou, é de Deus, pastor Fábio, o senhor por aqui? Falei, amém. O que foi, pastor? Rapaz, eu estou numa prova tão grande, ele falou para mim, o senhor não vem orar, o senhor veio orar aqui por mim, né, pastor? Estou numa luta tão grande. Falei, pastor do céu, eu vim aqui para o senhor orar por mim, você quer que eu ore por você? E a gente meio que se amargurou um com o outro lá. 11 horas da noite saí da casa do pastor Daniel, triste. Falei, Jesus não quer falar comigo não. Acho que eu não tenho chamado para a obra de Deus não. Fui até o terminal São Mateus, o terminal Guaianazes. De Guaianazes a São Mateus, na Zona Leste, onde eu morava, dá mais ou menos 1h30 de ônibus, esse ônibus circular. E eu era o último ônibus da noite. Eu entrei dentro do ônibus, tinha uma meia dúzia de gente. Aí eu vi o cobrador meio que dormindo. Eu com a caixa cheia de chocolate, irmão. Imagina. Aí eu meio que comecei a dormir dentro do ônibus também. De repente eu ouvi uma voz: prega a minha palavra. Aí eu despertei. Falei, meu Deus, será que alguém falou comigo? Eu ouvi literalmente a voz dizer, prega a minha palavra. E quando eu despertei, eu percebi que o ônibus que eu estava indo de Guaianazes para São Mateus, ele estava correndo. E ele estava andando muito rápido, passava nos buracos, você balançava. Era até difícil de se equilibrar no ônibus. E eu falei, é bom. Para quem mora em São Paulo, já morou, sabe o que é isso. Eu vou chegar logo em casa, eu estou cansado, quero dormir. Mas, de repente, eu ouvi a voz falar de novo: prega a minha palavra. Eu abri a Bíblia, pastor. Aleatoriamente, eu abri. Falei, já que é para me pregar, eu vou abrir a Bíblia. Eu abri a Bíblia. Saiu em Ezequiel. Naquele texto de Ezequiel, se eu não me engano, é 25. Eu comecei a ler. Ezequiel é um livro difícil, é igual Apocalipse, irmão. É difícil, tem que ter tempo para você ensinar, explicar, porque é muito símbolo, é muito alegoria, tem muita coisa que tem que ser explicada. Eu comecei a ler, falei, meu Deus, eu vou pregar isso dentro do ônibus. Deus falando que vai matar a mulher do profeta. Olha o que Deus falou para o profeta: eu vou matar tua mulher, e depois que eu matar tua mulher, você não vai nem chorar, não vai ficar de luto, porque eu tenho uma palavra para o meu povo. Como que eu vou pregar isso dentro do ônibus? Aí eu levantei, falei, boa noite, pessoal. Tinha uma meia dúzia de gente dentro do ônibus. Todo mundo parou, começou a me olhar.
E eu falei assim: olha, eu sou missionário e Deus mandou trazer uma palavra para vocês aqui. Olha que coisa. Tem homem que a mulher vai embora de casa, ele não aguenta, né? Diz que vai tirar a vida, que não tem mais vida. Mas Deus matou a mulher de um profeta. Eu falei até brincando, esse camarada devia ser cearense, que o cabra era bravo. Deus matou, ele não ficou de luto, não ficou nada, e ele ainda teve que continuar servindo a Deus, porque Deus era na vida desse camarada. Estou falando mais ou menos do jeito que eu preguei. E conforme eu ia pregando, eu percebi que o ônibus ia meio que diminuindo. E eu comecei a me empolgar, irmão. Parecia que eu estava na igreja lotada. Falei: Deus tem uma obra na tua vida, Ezequiel. Quando a gente chegou em São Mateus, então eu lá em São Mateus, desci do ônibus, preguei. Muita gente não entendeu muito, mas eu desci. Conforme eu desci do ônibus, estou andando assim dentro do terminal. O cobrador do ônibus chegou: ô rapaz, ô pastor, era você que está pregando lá dentro do ônibus lá? Falei: era eu mesmo. O motorista quer falar com você agora. Falei: pronto. O motorista ficou bravo, porque em São Paulo você tem que pedir para fazer isso. Eu não pedi, eu só fui e preguei. Quando eu fui chegando perto do motorista, está o motorista chorando, em lágrimas. E ele: era você que estava pregando a palavra dentro do ônibus? Eu falei: era eu mesmo. Ô pastor, você não sabe, eu passei a manhã inteira angustiado, falando com Deus: fala comigo, o Senhor tem uma obra mesmo na minha vida, faz alguma coisa, me dá um sinal. E eu passei o dia inteiro, sabe por quê? Porque hoje de manhã, eu já bati na minha mulher olha o que ele falou, bati na minha mulher 2 vezes hoje. Ela pegou meus 3 filhos e falou: estou indo embora, não tem jeito para você. Minha mulher é crente, falou: acho que nem Jesus salva você, não tem jeito mais não. E eu passei o dia inteiro pregando angustiado, e eu falei com Deus: já que o Senhor não me ama mesmo, não tem nada na minha vida, eu vou andar bastante, que Senhor, vou correr bastante. O primeiro poste, o muro que eu ver, eu vou acabar com a minha vida, vou acabar com tudo. Quando eu estava pronto para acabar com a minha vida, o Senhor começou a pregar a palavra dentro do ônibus, pastor. Aí ele disse: tem mais. O Senhor falou até o meu nome: Ezequiel, Deus tem uma obra na tua vida. Confesse para Deus as tuas frustrações, e você vai ver o ambiente que você está vivendo mudar. Você vai ver o poder de Deus se manifestar. Você vai ver o que vai acontecer. Porque quando ele confessou para Jesus, Jesus chamou o garoto. O demônio pegou ele, ele disse: desde a infância. O demônio pega ele lá, joga no fogo, joga na água para o matar. Desde a infância, antes mesmo dele ter um encontro com Jesus, Jesus já estava dando livramento para ele. Talvez você não pegou, irmão. Você acha que se o diabo pudesse, ele já não tinha te matado, irmão? Você acha que se o diabo não pudesse, ele não tinha me matado? Você acha, irmão? Sabe por que ele não matou? Porque tem uma palavra de Deus para a nossa vida: se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Porque eu sou contigo, não temas, eu sou teu Deus. Eu te dou o livramento nessa noite. Eu estou operando na tua vida. Eu estou operando. Pega fogo, não queima. Vai na água, não morre. Pega Covid, não morre. Sabe por quê? É Deus dando o livramento. Você vai sair daqui pela graça de Deus, lembrando: ele me livrou. Joga no fogo, joga na água, para quê? Para matar. Matou? Não, é por isso que o diabo tem raiva de você. Ele não pode te matar, irmão, porque aquele que está com você é maior. E sabe o que esse homem vai dizer? Se o Senhor puder fazer alguma coisa. Jesus olha para ele e diz: tu podes? Tudo é possível ao que crê. Aí eu recebo essa palavra, pastor, porque não é o quanto ele pode fazer, é o quanto eu posso crer. Fazer, irmão, ele pode fazer tudo, porque para Deus
nada é impossível. Mas é segundo o que eu posso crer. Né, Samuel? Quando eu creio, Deus faz tudo. Quem crê nessa noite? Sabe o que me chama mais atenção no homem? Que ele dá um brado de fé. Eu creio. E a gente aprende que a gente tem que acreditar mas olha o que ele fala. Me ajuda na minha incredulidade. Eu creio não crendo. Eu estou cansado. Sabe por quê? Já fazia muito tempo que ele estava naquela situação. Desde a infância do menino. Tem situação que às vezes já faz muito tempo que você está vivendo, irmão. Mas hoje vai começar a mudar na tua história. Hoje Deus vai começar a mudar a tua história. Segundo, para a gente encerrar, a igreja, os discípulos frustraram a fé daquele homem. Porque para ele ter levado até os discípulos, ele acreditava que alguma coisa ia acontecer, mas não aconteceu. Muito tempo na prova. E segundo, a igreja decepcionou ele. Porque eu achei que ia ser, pastor. Eu achei que ia acontecer. Enquanto se você achar, não acontece. Mas se você crer, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Olha aqui, para encerrar. Eu estava com meus filhos no meio da pandemia. Eu sou pregador, irmão. Eu não cobro um centavo para pregar igreja nenhuma. Mas na pandemia minha esposa perdeu o serviço. A gente tinha sofrido um acidente de carro. Eu tenho 2 próteses na perna, uma no joelho e outra no fêmur. A gente não tinha nenhuma outra renda. Sabe o que é não ter renda? Aí chegou um dia, minha esposa falou assim: como é que a gente vai pagar o aluguel? Aí eu fui orar. Porque a Bíblia diz assim: entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto. Porque o que ele vê em secreto, ele vai fazer acontecer abertamente. Olha aqui para mim, irmãos. Eu não sei como, não sei da onde, e nem sei porque eu sei, né? Que Deus mandou um homem lá de São Paulo, que eu não conheço, nunca vi, nunca conversei, até hoje não sei quem ele é. Ligou para uma pessoa conhecida minha e falou assim: olha, pede a conta do pastor Fábio. Nunca preguei na igreja dele, pelo que eu sei que falaram da igreja que ele é, uma igreja extremamente tradicional. Ele ficou 1 ano pagando meu aluguel, irmão. No meio da pandemia. Todo mês, no dia do aluguel, caía lá o dinheiro do aluguel. No dia do aluguel, caía lá o dinheiro do aluguel. No dia do aluguel, caía lá o dinheiro do aluguel. Sabe por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Olha, escuta. Teve um dia que não tinha leite. E esses dias eu estava até conversando com a minha esposa. Pode faltar tudo para as crianças, menos o leite, né? Porque de manhã eles acordam que é leite, que é o Nescau. Pai, faz meu mamar. Teve um dia que não tinha mamar para fazer. E a gente tinha ganhado um fardo de café, que a gente é de Minas. Lá em Minas tem um monte de armazém de café. A cidade lá é a capital do café. A gente ganhou um fardo de café, pastor. E aí eu peguei, olhei para minha esposa e falei: faz café. Você está doido, vai dar café para as crianças? Eu falei: não. Na minha Bíblia está escrito, presta atenção que eu vou dizer para você, que Jesus transformou água em vinho. Ele é o mesmo. Ele tem poder de transformar café em leite. Ela ficou 1 semana fazendo café. Aí toda semana eu pegava a mamadeira e falei: Senhor, eu creio no poder da transformação. O Senhor transformou água em vinho, transforma esse café em leite. Escuta aqui, eu fui pregar numa igreja e contei esse testemunho. Aí veio uma irmãzinha para mim e falou assim: pastor, deixa eu perguntar para o senhor. O senhor viu a água, o café preto ficar branquinho igual leite, quando se orou? Eu falei para ela assim: olha, está escrito,
mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Tem gente que está precisando ver, mas é momento de você começar a crer, irmãos, porque tudo é possível ao que crê. Alá, soube de calaias. Aquele irmão que está lá com os midianitas ali, os irmãos da mídia. Você, pastor, de azul aí, é? Como é que você chama mesmo, vaso? Michael? Eu vi você passando ali. E quando você passava, eu vi uma luz te acompanhando, Michael. Você tem uma luz diferente. A luz vem do céu. Eu vejo os céus abertos sobre a tua cabeça nessa noite, Michael. Anaia soube de calabadas. Há 2 anos atrás, Deus deu um livramento para você no teu trabalho, porque eu vi uma quadrilha que queria entrar dentro do teu trabalho. Eu não sei do que você trabalha, ia te assaltar, e tu não sabe que Deus estava te dando um livramento. Teve prejuízo financeiro, mas teve uma glória espiritual derramada sobre a tua cabeça, porque Deus usa tragédias para transformar em testemunho hoje na tua vida, diz o Senhor. Alamanto que nebe a sorebe a rai, andorai a sub de canta labas. E eu vejo sobre a tua cabeça o número 25, Michael. E Jesus disse: te prepara, homem, porque eu estou começando um ciclo novo de glória. Tu vai viajar ainda mais este mundo para levar a minha palavra, porque eu abro uma grande porta sobre a tua vida. Rebandorabácia. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Pode dar glória para Jesus aí, irmãos. Jesus trata o pai, que é a causa. Agora ele vai no efeito. E quando Jesus se aproxima, o que o demônio faz? Showzinho de sempre. Arranja os dentes, espuma pela boca, joga no fogo, joga na água. Aí Jesus expulsa o demônio, espírito mudo e surdo. Porque existe um espírito que quer dividir a tua casa. Porque tem pai que não fala com o filho mais, irmão. Tem filho que não fala mais com o pai. Tem irmão que não se comunica mais com o irmão. Tem marido e mulher que não conversa mais. Hoje esse espírito mudo e surdo vai sair da tua casa. E olha que coisa, Jesus ele dá uma ordem para esse espírito. É um demônio. Demônio, você vai sair hoje. E nunca mais você vai voltar. O próprio Jesus diz que quando um demônio sai de uma casa, ele vai para lugares longínquos. E ele quer voltar para a mesma casa. Se ele encontrar ela vazia, adornada e cuidada, ele volta com mais 7 outros piores do que ele. Mas olha que Jesus está quebrando um ciclo, dizendo: hoje eu estou quebrando um ciclo de maldição. Nunca mais. Nunca mais. Quem crê nisso? Nunca mais. Hoje esse demônio cai por terra. Hoje esse espírito sai por terra. Nunca mais ele vai voltar. Aí Jesus ora. O menino cai como morto. E alguém diz: morreu. Já aconteceu isso com você, para a gente encerrar? Depois que ora, piora? Pastor, depois que eu orei, piorou. Depois que orou. Porque tem gente que é assim: depois que ele virou crente, olha lá, ó. É porque eles não estão esperando até o fim. Porque Jesus toma o menino pela mão e dá um filho curado para um pai curado. Tem milagre que você vai receber quando você se curar. O filho curado vai ser entregue para um pai curado.
curado, pastor Brito. Pastor Brito, eu tenho muito temor de revelar. Deus me mostra as coisas e eu sou temoroso, porque está cheio de fariseu na internet aí, chamando profeta de falso profeta. Eu fui num culto, pastor Brito, eu vou entregar algo de Deus para você entender. O pastor olhou e disse assim: hoje você vai dar uma oferta profética. E eu estava nesse culto. É um pastor famosão, me convidaram, fiquei até numa área VIP. Eu cheguei lá, você vai ficar numa área VIP. Me deram um convite, fiquei na área VIP lá, porque era um ginásio enorme. Fiquei só onde tinha pastor. E ele falou assim: ó, você vai dar uma oferta. E o valor da oferta tem que terminar com 7. Se for 17, você vai dar o 17, 27, 37, 87, o quanto você, pela fé, ofertar. Eu tinha R$107 no bolso. Eu falei, não estou acreditando. Na hora eu pensei, vou dar 7. Ele falou que tinha que acabar com 7. Eu tinha uma nota de 100, uma de 5, uma de 2 na carteira. Aí eu fiquei incomodado. Falei, não, Jesus, se eu der 7, ele falou para acabar com 7. Ele só não falou 7, ele falou, pode ser 17, 27, 37. Aí eu pensei, eu estava com um irmão, ele ia me deixar no metrô, não estava de carro esse dia no São Paulo. Ele falou, ó, eu te deixo no metrô, você vai embora para a casa da tua mãe, que minha mãe mora lá em São Paulo. Eu falei, tá bom. E eu tinha esses R$107. Eu peguei e falei, eu vou dar os 107, eu peço emprestado para ele depois os R$4,50 do metrô. E aí eu pego o metrô, né, porque eu estava com vergonha. Só que eu dei lá pela fé, R$107. Coloquei na sala, ninguém sabia. Eu peguei, coloquei, entrei no carro do irmão e falou, pastor, só não vou te levar lá na Zona Leste, eu estava na Zona Sul. Ele falou, não vou te levar na Zona Leste que eu tenho um compromisso, mas te deixo no metrô. Eu falei, tá bom, irmão. E eu fui indo, estava angustiado. Eu fiquei com vergonha de pedir para ele, não pedi. Aí eu falei, quando eu era do mundão, pastor Brito, eu pedia para passar debaixo da catraca do ônibus. Às vezes a bagunça ia para alguma festa, não tinha dinheiro, pulava a catraca do metrô. Eu falei, eu vou chegar com a Bíblia, vou chegar de terno e vou pedir para o rapaz do metrô. Ele falou, estou sem dinheiro, você não deixa eu passar aí não? E eu comecei a me sentir constrangido. Falei, meu Deus, se eu passar. Aí de repente eu coloquei a mão dentro do paletó. Não sei o que aconteceu, eu pus a mão dentro do paletó. Quando eu pus, saiu uma nota de R$2. Falei, não pode ser, eu não tinha dinheiro. Aí eu fui, pus a mão de novo, uma moeda de R$1. Falei, não pode ser. Aí eu fui, coloquei a mão no bolso, saiu uma de 50 centavos. Aí eu pus a mão, R$4,50. Eu fiquei tão maravilhado, pastor Brito. Eu queria contar isso para alguém. Falei, Jesus não deixou nem eu pedir. Porque eu ofertei pela fé. E Jesus não deixou nem eu pedir. Aí eu liguei para minha esposa, falei, você não vai acreditar, não sei nem que. Eu não estou acreditando. Jesus é muito bom. Porque ele deu um talento para um homem. Um talento. E o homem desprezou o talento. E o homem não sabia o que Deus estava preparando para ele. Deus tem te dado talentos, pastor. E você vai multiplicar muito esses talentos. Porque eu vejo como se a tenda se estendesse. Sabe a oração de Jabez? Alarga os meus territórios. Jesus está alargando o território na tua vida, pastor. Alá sobede que anablácia. E grande será o poder que ele vai manifestar. Remantoi de calabaia sébias. Te prepara, homem, recalabadácia. Ainda este ano, recantolabácia, eu começo um ciclo na tua vida de glória, de poder e de unção. E a glória, rebadai, será derramada sobre a tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode dar glória para Jesus? Fica de pé, igreja. Fica de pé. Eu quero orar por você. Aleluia. Os irmãos pediu para mim, falou, pastor, você não vai cantar o pagode do Raça Negra, não? Quem já ouviu minha música na internet aí? Ó, vou divulgar. Entra lá no YouTube, você vai ver Raça Negra Gospel. Já ouviu? Cheia de manias. Quem já ouviu? No mundo perdido. Mas ó, eu vou preparar com o Samuel aqui. Já combinei com ele. Nós vamos louvar aqui um dia, contar o meu testemunho. Ou foi que Deus tirou, como diz o pastor, dia que ele
me batizou. Hoje está morrendo raça negra e está nascendo uma raça eleita. Por hoje eu louvo ao Senhor, irmãos. Eu louvo a Deus e eu tenho andado por todo o Brasil e até para fora do Brasil pregando a palavra de Deus. Deus me trouxe aqui para Cascavel. Esses dias eu recebi uma palavra aqui do pastor que orou por mim aqui. Como é o nome do pastor que orou por nós aqui? O que me entregou o microfone, esqueci o nome dele. Pastor Edson. Ele foi lá no cantinho e entregou uma palavra de Deus para mim. Estava sentado ali no cantinho. Aquele dia eu precisava daquela palavra. E eu sei o que Deus quer da minha vida aqui nessa terra. Está chegando um tempo novo. Deus vai despertar a igreja dele para o arrebatamento. E você que está aqui nessa noite vai ser despertado de uma glória tão grande. Ciclos de maldição, de prova, de luta será quebrada da tua casa a partir de hoje. Quem crê nisso? Põe a mão sobre o teu coração aí. Quero orar por você nessa noite. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Eu trouxe a tua palavra, Senhor, palavra rema, palavra revelada, Senhor, palavra que veio do céu, a glória que foi manifesta naquele monte, ó Pai, que nessa noite ela possa ser manifesta aqui no meio da tua igreja. E eu sei, ó Deus, que situações infernais, vales infernais, casas infernais, filhos infernais, casamentos infernais serão, Senhor, substituídos por um momento de glória, porque o Senhor está para voltar, ó Pai, e esse espírito que tem trazido confusão, divisão, está caindo por terra hoje, e nunca mais vai voltar. Quebra agora, Pai, toda maldição, toda crença militante, ó Pai, vai abençoando a tua igreja, vai abençoando a tua casa, que a glória da última casa seja maior que a primeira. Em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo os teus filhos, peço a tua graça e a tua proteção, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Receba da parte de Jesus, aplauda Jesus aí nessa noite.